lá vamos nós, de cidade em cidade, descobrindo as tantas histórias de Minas Gerais. E hoje chegamos a uma pequena cidade da região metropolitana de BH com aproximadamente 7.000 habitantes. Logo que a gente chega, a gente já percebe que a tranquilidade é uma das principais características daqui. E graças à quantidade de bambu taquara, a cidade recebeu o nome que tem. Bem-vindos a Taquaraçu de Minas! Taquaraçu de Minas é daquelas cidades que a gente chega e já se sente em casa. Nos bancos da sua praça principal é fácil encontrar pessoas que gostam de um bom papo e de contar histórias. É o caso do seu Antônio. Em um minutinho de prosa, já me contou diversas lembranças de uma Taquaraçu de outros tempos. Taquaraçu de Minas, do tempo que eu conheci, comecei a conhecer, aí na beira do rio, tinha um bambu amarelo. Eu acredito que pelo caso daquele bambu grosso assim, eles deram o nome de Taquaraçu. Porque era Taquaraçu só, com 2 S's. Depois Taquaraçu passou a cidade em 1963. Aí eles modificaram Taquaraçu de Minas, a coisa antes de mim. Lá embaixo tinha uma casa velha, e até desmancharam ela na beira do rio lá. Que passava, o pessoal, os tropeiros vinham do lado aí da zona da mata, trazendo mercadoria, né? Trazia para aqui, levava para Santa Luzia. Quer dizer, mas aí eu estava novo ainda, não lembro bem disso não. Minha mãe que me contava essa história toda. Aqui por onde é que nós estamos, não tinha essa praça assim, desse jeito. Aqui era tudo amplo, era um gramado, ali era um valozinho, assim, um buraco assim, onde, por exemplo, essa casa não tinha esse nível aqui, a funda, a casa mesmo, mas aí tinha um valo assim, aqui a gente brincava, saía da escola, ia brincar aqui, jogar bola e tal, não é? Eu, por exemplo, jogava muita bola, a escola velha tinha aquelas vidraças grandes, a gente jogava a bola, batia na vidraça, o professor achava ruim. Era um tempo quente, viu? E assim, entre histórias e lembranças, passado e presente se misturam. Mas uma coisa é certa, viver em Taquaraçu de Minas foi e é uma delícia, na opinião do seu Antônio. Tem muito sítio bom aí, muito sítio bom, muita coisa. Tem muita água, né? Em uns lugares tem água bastante, tanto faz, corre assim como você fura um poço, tem muita água. É um lugar muito bom mesmo. Ah, Taquaraçu de Minas, lugar que representa tanto do que é ser mineiro, de gente gentil, que gosta de um bom papo, de tranquilidade, de diversas belezas naturais e do rio Taquaraçu, um dos cartões postais da cidade e um dos xodós dos taquaraçuenses. E por falar em belezas naturais, o Jânio, que é presidente da Associação de Ecoturismo de Taquaraçu de Minas, me contou sobre algumas das belezas que podemos encontrar aqui. Nós estamos aqui no Vale do Taquaraçu, que engloba aí os municípios de Nova União, Caeté, Taquaraçu de Minas, uma parte de Santa Luzia e uma parte de Jaboticatubas. E o grande ator desse Vale do Taquaraçu é o rio Taquaraçu, que um dos seus principais afluentes nasce lá em Antônio dos Santos, em Caeté, que é o Rio Vermelho e vem descendo. Outro rio que chama Rio Preto, nasce lá na Serra do Cipó, vem descendo, e esses 2 rios se encontram no município ali de Nova União, na divisa com Taquaraçu de Minas, né? Fica bem na divisa, formando o rio Taquaraçu. E o rio vem descendo e ele vai desaguar no Rio das Velhas, numa localidade que chama Taquaraçu de Baixo, que pertence a Santa Luzia. Bacana. E esse rio é muito querido pelas pessoas aqui de Taquaraçu, não é? Com certeza, não é à toa que o nome da cidade é Taquaraçu de Minas, né? O rio também tem o mesmo nome, porque ele é o fator preponderante, né? Traz aí a água que a gente bebe, o alimento para os animais, né? Se você vai plantar aí uma roça, depende da água, né? A nossa, aqui em Taquaraçu, é muito rica a agricultura, tem que ter água para regar, né, as plantações. Então o rio, ele é muito importante para todos nós, né?
Além do rio Itaquaraçu, nós temos na nossa região outras belezas naturais. Bora conhecer? Bora agora! E lá fomos nós. Nossa primeira parada foi o Sítio Arqueológico Lapa Grande. A 10 quilômetros da sede, o lugar é de impressionar. O importante atrativo turístico que nós temos aqui na nossa cidade é o Sítio Arqueológico Lapa Grande, que vem aí da tradição, né, da Luzia de Lagoa Santa, que é da mesma época, há 9.600 anos atrás. Esse sítio foi identificado no ano de 1980, foi estudado pela UFMG e pela USP. E lá foi exumado 3 esqueletos que remontam aí da época de 9.600 anos atrás. Nesse sítio arqueológico Lapa Grande também a gente tem uma caverna e tem a Lapa. E dentro dessa caverna, gente, lá existia desenhado numa estalagmite um rosto, uma espécie de carranca. Mas infelizmente foi quebrado. Mas não tira aí toda a sua beleza, a sua importância cultural, né? Vocês podem ver aqui que essa fuligem que tem aqui no sítio arqueológico, muitas pessoas acham que é dos pescadores atuais por acender fogueira, não. São do pessoal que morava aqui na Lapa, porque naquela época os indígenas não sabiam construir casas, por isso que eles moravam nas lapas, nos abrigos. A vontade é passar um tempão aqui explorando essas tantas curiosidades. Mas bora bater perna mais um pouquinho, porque logo ali na frente já encontramos uma linda cachoeira. Chegamos agora na Cachoeira das Lajes, mais uma das belezas naturais aqui do nosso Vale do Itaquaraçu. Aqui, finais de semana, né, a gente recebe muito turistas aí da Grande Belo Horizonte, que vêm aí passar o dia, né? Às vezes ficam acampados, é um lugar muito gostoso para você trazer aí a sua família. E logo aqui na frente nós também temos a Cachoeira Pôr do Sol, que fica logo aqui na frente. Tanto a Cachoeira Pôr do Sol como a Cachoeira das Lajes vai desaguar aqui no rio Itaquaraçu, nessa região aqui. Mais uma beleza natural aqui do nosso Vale do Itaquaraçu. A minha paixão pelo Vale do Itaquaraçu é porque desde novo eu escutava as histórias da minha mãe, dos meus tios, dos meus irmãos, né? Eu saí de Itaquaraçu de Minas com 3 anos de idade e fui morar em Santa Luzia. Então, quando tinha aquele encontro da família, aí o pessoal começava a falar, aquele dia que nós acampamos na Lapa da Onça, aquele dia que nós fomos lá na festa de São Francisco, Itaquaraçu de Baixo, aí falava do rio Itaquaraçu. Então a minha paixão por essa região nasceu daí. Então há 16 anos agora eu estou morando aqui no Vale do Itaquaraçu e eu tenho trabalhado muito para a preservação, para a conservação dessa região, que é muito importante. É rica culturalmente, ambientalmente, historicamente. Então essa paixão é muito grande e o maior prazer que eu tenho é apresentar o Vale do Itaquaraçu para todos vocês. E esse prazer de mostrar as belezas daqui é compartilhado com diversas pessoas que vivem aqui, nativos ou pessoas que chegaram e fizeram de Itaquaraçu de Minas o seu lar. É o caso da Érica e da Neia. Eu te desejo vida longa, vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Itaquaraçu de Minas é a cidade que a gente escolheu para morar. Já há 15 anos que nós temos o terreno aqui e antes da pandemia um pouquinho a gente veio definitivamente para poder morar. Vemos meio que fugidas, mas hoje vivemos na alegria em Itaquaraçu de Minas. Fugindo do barulho da cidade, não que a cidade seja ruim, cidade grande, mas o que nos cativou aqui também foi essa questão das raízes. Cidade simples,
cidade que valoriza o seu passado também. E lá nós temos um sítio onde a gente faz o sistema agroflorestal e o verde também, que aqui também é preservado, nos chamou a atenção. E com a nossa profissão, né, de terapeutas, nutricionista e psicóloga, o verde também é um lugar onde a gente leva e busca potencial para os nossos atendimentos, inspiração para os nossos atendimentos. E aqui é muito interessante porque a gente cuida da natureza e a natureza acaba cuidando de nós. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dia de sol para fazer os seus planos, As coisas mais simples que se imaginar. E quem também encontrou inspiração por aqui foi o artesão Vanderlei Francisco da Cruz, da marcenaria Caipira. Belo Horizontino, esse mineiro chegou na cidade e se apaixonou. Chegou devagarzinho e pouco a pouco fez de Taquaraçu de Minas o seu lar também. A vida inteira eu trabalhei com madeira, né? Só que na pandemia eu mudei de vez aqui para a roça, né? A gente veio para ficar uma temporada e rematou que a gente ficou morando de vez, e a opção minha foi de trabalho, o artesanato. Eu larguei tudo que eu fazia em Belo Horizonte, o meu trabalho lá, e comecei a mexer com artesanato e foi fazendo peças maiores, hoje só as peças pequenas aí que eu estou trabalhando com elas. Eu trabalhei muitos anos na área da indústria, né? Como torneiro, fresador, mecânico de manutenção de máquinas industriais. Então eu usei a minha habilidade que eu adquiri quase 20 anos de profissão, trabalhando com ferro, aço, alumínio, e hoje eu aplico na madeira. Então, assim, o meu conhecimento que eu tenho lá atrás, hoje eu estou aplicando na madeira. Legal. Só muda, né, de ferro para madeira, né? E aí tá, então você largou tudo, veio para cá, hoje vive em Taquaraçu. Mas essa cidade te inspira? O que te fez encantar nela e ficar por aqui? Eu já sou daqui, né? O que eu gosto aqui é a natureza, é a qualidade de vida. Mesmo a gente ganhando um pouco menos que a gente ganha aí na cidade, mas aqui eu tenho a qualidade de vida, o ar. Então, assim, inspira. Eu estou trabalhando aqui, vejo a natureza aqui, aí penso e aonde que saem minhas peças. E como não se inspirar? Entre um papo e outro, Vanderlei me mostrou algumas de suas peças. Os troféus são sua grande paixão. E como a gente pode ver, criatividade não falta aqui. Por exemplo, esse troféu da bola aqui, quando me encomendaram um troféu, eu fiquei pensando alguns dias o que eu ia fazer, né? E aí você vou fazer uma bola. Eu fiquei 30 dias pensando como que eu ia fazer a bola redondinha assim, de madeira, porque ela é oca por dentro, né? Então foram cortadas as peças e para chegar nesse ângulo, que além de ter o raio da peça aqui, a gente tem um ângulo para montar ela. Então foi aí cerca de 30 dias eu raciocinando para chegar no processo da bola, nos ângulos certinho aqui. Foi onde que saiu o troféu aqui. E ficou maravilhoso e super diferente, né? Diferente. E minhas peças também, todos os troféus que eu faço, são as criações minhas, ó. Também, ó, peteca. Então, um troféu de peteca é uma peteca de madeira, né? Então tá aqui, ó. Eu fugi do convencional também. Todo mundo aí usa o troféu, aqueles mais comuns, né? E eu faço só com a madeira. Tá aí um portal, né? E o bonequinho, que já no caso em 3D, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Esse é o troféuzinho aqui. Aqui me pediram um troféu de sinuca. Assim, do campeonato de sinuca. Então, fiquei pensando o quê? Uma sinuca. Então foi onde saiu a sinuca de madeira, né? Com tecido mesmo, o próprio tecido da sinuca. Tem as bolinhas aqui também. E tá aqui, ó. Esse foi o do campeão que ficou comigo aqui. E assim, com criatividade e delicadeza, o Vanderlei produz suas peças, cada uma mais linda que a outra. E essa aqui, ó, é meu xodózinho. É a Rural. Willis, 1971. Você pode ver todos os detalhes dela. Aqui os detalhes dela, a portinha com a placa, o puxador da porta de trás, ó, a seta, no caso aqui ela abre. Quem lembra da Rural, gente, quando a gente sentava na Rural, tinha aqueles ferrinhos lá dentro, aquela madeira lá dentro, então tá ela aqui dentro aqui, ó. A porta, com a maçaneta, puxador, limitador de vidro, olha o detalhe do banco. Vamos ver aqui, ó, o retrovisor, vamos ver lá de cá. O retrovisor, ó, a maçaneta de fora. E lá dentro, ó, o painel. Seta, o odômetro, o velocímetro, tudo lá dentro.
E aí todo carro precisa andar, né? Então tem um motor. Vamos lá no motor. Tá aí o motor. Com a hélice. Tá aí o motor dela. A grade com a Rural aqui, ó, escrito Rural. Tá aí, ó. E o detalhe do símbolo da Rural. E olha, um outro trabalho do Vanderlei que chama atenção, imagino que todo mundo, né, que passa por aqui, é esse relógio, não é, Vanderlei? É um relógio mecânico, né, com as engrenagens aparentes, né? Aqui, isso aqui é, no caso, os segundos, né? Todo em madeira, com peso, ó, cerca de quase 3 kg de peso aqui, e o pêndulo. Mas é um relógio bem diferenciado, né? E gostoso, né? O barulhinho do tic-tac dele ali. Eu acho perfeito, eu acho lindo. Legal. E hoje quando você olha para esse trabalho, você se orgulha muito, não orgulha? Um pouquinho, eu gosto. E eu faço com amor. Acho que quando você faz um trabalho com amor, com dedicação, amor e carinho, não tem essa pessoa que não gosta do trabalho, né? Então eu acho que dedicação. E fazendo o que ama, morando num lugar especial, assim, não tem nada, não troca por nada. Não troco, não troco. Hoje meus filhos estão aqui, se falar que vai mudar para a cidade, não querem. Querem a roça. É a qualidade de vida. Qualidade de vida é o que a doceira Cida também procurava quando resolveu viver em Taquaraçu de Minas. E aqui, nesse pedacinho mais tranquilo ainda da cidade, ela produz suas geleias deliciosas. Eu sempre gostei do interior, sempre gostei de plantas. Aí quando eu vim pra cá, eu comecei a plantar e cuidar e comecei a fazer as geleias. Sobravam as amoras, bananas e eu comecei a fazer pra distrair e aproveitar. E essa geleia é boa mesmo? Vamos lá experimentar? É claro, bora lá! E lá fomos nós! O cheirinho a gente já sente logo que entra na cozinha. No começo, a Cida conta que não foi fácil, mas atualmente se sente super realizada com a sua produção. E hoje faz cerca de 10 sabores de geleia. Deu insegurança sim, porque é uma coisa nova, dá insegurança, mas eu gosto muito da cozinha, amo e cozinhar para mim é terapia. No começo não foi fácil porque eu não conseguia encontrar a textura, aí eu fui tentando, aí encontrei a textura ideal da geleia e insistindo, mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí cheguei no resultado que tenho hoje. Aproveito todas as frutas que eu tenho, como a amora, banana, laranja. O que dá para aproveitar de frutas, eu aproveito. Manga também é colhido do quintal, então tudo que tiver geleia, eu utilizo as frutas. Taquaraçu é uma região muito rica, né, em produção. A gente consegue colher várias frutas, talvez pelo clima ser muito agradável, temperatura amena. Então isso facilita muito que a gente tem uvas aqui, temos amoras e várias outras frutas. E assim, aproveitando essa variedade de frutas que Taquaraçu de Minas oferece, ela segue produzindo suas geleias e sonhando com novos sabores com as frutas dessa terra. Bem, e na hora de degustar, a gente percebe que a criatividade não é só na elaboração dos sabores. As combinações também podem surpreender. Salaminho com geleia de abacaxi e pimenta, queijo com geleia de abacaxi e gengibre, torrada com geleia de frutas vermelhas. E até o iogurte entrou nessa degustação. E Taquaraçu de Minas que nos surpreendeu. Aqui encontramos um pedacinho de Minas muito aconchegante, cheio de mineiridades, de gente talentosa, de sabores deliciosos e de receptividade que nos convida a voltar muitas e muitas vezes.